Saltou Paguete, espanou, com livrou pro chefe, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção! Gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! A história de Euderivo Souza se confunde com a do Vila Nova. Chegou ainda jovem no clube e passou por diversos departamentos, do mais humilde ao Conselho Deliberativo. Souza foi funcionário da limpeza, secretário, cobrador, conselheiro e assessor jurídico. Foram 40 anos de serviços prestados ao clube. A paixão de Souza pelo clube está enraizada na alma e o levou a se debruçar nos estudos sobre a história do Vila Nova desde os tempos de várzea. Euderivo Souza faz um mergulho na história do Tigre da Vila Famosa e compartilha com você, ouvinte, muitos detalhes ricos sobre o Clube Colorado. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamentos residenciais Jair Ferreira e Maria Oliveira. Telefone 3503-1891. Compre um lote e faça o gol de placa da sua vida. No programa de hoje, vamos ouvir muitas histórias relacionadas às histórias do Vila Nova Futebol Clube. Estamos recebendo Euderivo de Souza Barbosa. Quem que é Euderivo de Souza Barbosa? Apenas um humilde torcedor do Vila Nova. Sei um pouco do Vila, mas nem sou digno de falar sobre o Vila Nova, até porque muitas outras pessoas sabem muito mais do que eu. Souza, normalmente a gente, nessa parte inicial, vai conhecer um pouco mais do personagem, do nosso entrevistado, da edição. E a gente pergunta assim, o que é a importância de um clube para o outro? Qual é a importância de um clube? Eu queria saber para você assim, qual que é a importância da história para você? Para mim diz muito.
porque a minha história se confunde com a história do Vila. Até porque tudo que eu consegui, tudo que eu tenho, devo ao Vila. E meu principal patrimônio, que é feito de amizades, devo isso ao Vila Nova. Então, para mim, a história do Vila Nova diz muito também sobre a minha história pessoal. Você nasceu em 1945 e acabou de falar que chegou no Vila Nova em 1965. Já estava velho para ser jogador, né? Eu nunca joguei bola. Então o que você foi fazer no Vila se você não jogava bola? Eu cheguei no Vila como chega todo operário. Eu cheguei para poder fazer limpezas. Depois fui para a secretaria, fui cobrador, fui secretário da diretoria, secretário do conselho, fui até conselheiro, tesoureiro e, por último, fui assessor jurídico do time. Em todos os momentos, procurei dignificar aquilo que eu fazia. E sempre tive o respaldo do time, que valorizou o meu trabalho, me fez sentir útil e me fez sentir gente. E hoje o que eu sou, tenho que agradecer ao Vila. Agradeço muito se eu criei a minha família, consegui me formar, e isso porque o Vila Nova me proporcionou as oportunidades. E como é que essa paixão começou? Sua família é vilanovense, seu pai, sua mãe, seus irmãos, amigos, de onde veio isso? Na verdade, a minha família tem história dentro do Vila desde os seus primórdios. Quem ajudou o padre José Balestieri conduzir o Vila Nova foi o seu Calixto Moreira dos Santos, que era meu parente. Depois, Alfredo Moreira dos Santos foi o sanfoneiro que animou os bailes do Vila Nova para angariar fundos. Raimundo Barbosa e por aí vai. A minha maior identidade mesmo foi ver o Vila Nova no seu dia a dia. Vila Nova nos campos de terra, Vila Nova no campo marcado a cal, Vila Nova da torcida entusiasmada, de umas moças bonitas que desfilavam com suas sombrinhas à beira do campo, naquelas tardes empoeiradas da Vila Nova e ensolaradas. Ali eu me via num mundo de fantasias. E por incrível que pareça, essa fantasia ainda não acabou. Você, Souza, chegou no Vila Nova com 20 anos e está disposto a nos contar várias das suas experiências que você viveu até o ano de 2002, que foi quando você trabalhou e encerrou o seu ciclo no Vila Nova. Mas antes, durante a sua infância, durante a sua adolescência, você de alguma maneira tem lembrança do Vila Nova, Souza? Tenho. Eu tenho lembrança. Qual que é a primeira? A primeira lembrança que eu tenho é do Vila Nova treinando no campo da Rua 212, atrás do Colégio Getulino Arteaga. Porque eu não cheguei a alcançar o Vila Nova treinando no campo da igrejinha. Eu só fui alcançá-lo treinando na Vila Nova, onde que ele tinha esse campo. E então as primeiras imagens que eu tenho do Vila são essas. Você se lembra do primeiro jogo do Vila que você viu? Eu não me lembro. Eu não me lembro porque eu ia muito mais aos treinos. Porque a gente, quando é criança, quando é garoto, não tem o dinheiro para poder pagar os ingressos. E os treinos do Vila Nova eram tão movimentados que eu me satisfazia com isso. Quando eu estou falando do período ainda de varziano. Então eu não precisava ir do estádio, porque o Vila Nova, inclusive, não era federado. E nesse campo lá da 212, e no campo do Nova Vila, aí a coisa pegava mesmo.
realmente era algo fantástico. Eu me lembro de uma torcida inflamada, principalmente contra o Nova Vila. Ai do jogador que estivesse na lateral, não batia lateral mesmo, porque a torcida fervia nele de sombrinha. Aí você fala, hoje que o mundo se acaba. E era uma coisa gostosa. O futebol era congraçamento, era uma coisa, era uma coisa da fantasia do meu tempo de menino, e que ainda até hoje ainda sonho com isso ainda. Não vai pensar que eu sou velho desse tanto que eu pensar que eu já esqueci. Não esqueci, não. Aí, como eu gostava de ir ao campo, não é só porque não pagava, não. É porque realmente o futebol era uma delícia de se ver. Eu até disse para vocês anteriormente. Nesse tempo, o jogador não beijava escudo. O jogador de futebol molhava o escudo com suor na defesa dos interesses do seu time. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Olderivo de Souza Barbosa. Tem uma ligação histórica e ampla com o Vila Nova, trabalhou durante quase 40 anos na equipe colorada e, além disso, pesquisou muito da história do Vila. Daqui a pouco a gente vai querer saber o que você chama de Vila Nova Varziano. Combinado? Combinado. Souza, hoje conosco aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, explorando as histórias coloradas. João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. E daqui a pouco nós vamos mergulhar na história do Vila Nova Futebol Clube. Não saia daí. Linha do Tempo. Década de 60. No dia 31 de julho de 1964, nascia em Itumbiara Péricles da Costa e Silva. Péricles foi um meia de rara habilidade que surgiu no Itumbiara no início dos anos 80, mas foi com a camisa 10 do Goiás que Péricles brilhou com mais intensidade no futebol goiano. O meia jogou no Clube Esmeraldino entre 1985 e 1990, antes de rumar para o futebol japonês. Década de 80. No dia 31 de julho de 1980, nascia em Uberlândia, Minas Gerais, Mário Donizete Oliveira Ferreira, ou simplesmente Marinho Donizete, experiente lateral esquerdo que rodou por diversos clubes até chegar ao futebol goiano. Marinho Donizete chegou ao Vila Nova em 2005 e ajudou o clube colorado a conquistar o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2016, Marinho Donizete trocou o Onésio Brasileiro Alvarenga pelo Jonas Duarte para defender as cores do Anápolis. Década de 2000. No dia 31 de julho de 2009, o Vila Nova entrou em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro e foi feliz ao derrotar o América de Natal por 2-1 no Serra Dourada, com 2 gols do atacante William, hoje no Cruzeiro. O time era treinado por Wagner Benazzi, teve Max, Dida, Edson Borges, Leonardo e Osmar, Otacílio, Rafinha, Washington, depois Gil, Pachola, depois Leandrinho, William e Vanderlei, depois Thiago Cunha. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida.
Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe Olderivo de Souza Barbosa. Foram quase 40 anos de relação direta, de serviços prestados ao Vila Nova Futebol Clube, além de uma ampla e extensa pesquisa sobre os primórdios do Vila Nova. E agora no bloco comercial você nos falava o seguinte, que a sua família tem uma ligação direta com o Vila Nova. Seu pai, Souza, trabalhou no Vila? Trabalhou, ele prestava serviços gerais. E, inclusive, quando ele faleceu, estava trabalhando pelo Vila. E ele morria de amor por esse Vila Nova. Até porque ele sabia que também eu morria de amor pelo Vila Nova. Aliás, morro de amor pelo Vila. Então, isso fazia bem. E, além do que, por ele gostar muito do time, gostar demais das pessoas que ali trabalhavam, ele fez muitas amizades e foi uma pessoa que me ajudou com os exemplos, e inclusive com o exemplo de vilanovense que ele era. Gostava demais desse time. Souza, e pra gente começar a entender um pouco dessa paixão, não só a sua, não só a da sua família pelo Vila, mas dos vilanovenses pelo Vila. Paixão de muita gente. Paixão de milhares, milhões. Como o Vila começou? Essa paixão pelo Vila explica-se da seguinte forma. O Vila Nova é o filho adotivo de todos os moradores da Vila Nova ou dos moradores ao longo das margens do córrego de Botafogo. Ora, se o Vila nasceu ali no pátio da igrejinha. Isso por 1941, nascia o Vila Nova, é o time para os estudantes. O padre José Balestieri, recém-chegado na paróquia, para assegurar a frequência dos jovens na Igreja Católica, até porque ele tinha que se cuidar para que não houvesse a debandada desses mesmos jovens para outras religiões, até porque para a cidade de Goiânia, que estava em construção, e para que chegavam pessoas egressas, principalmente do Nordeste e do interior do estado, e entre eles, em busca de oportunidades ou de fazer o pé de meia, vieram também religiosos de outros credos. Se o padre não tomasse, se o padre José não tomasse essas providências de prender esses jovens, poderia acontecer uma debandada. Então, nesta época, estava chegando, o padre José Balestieri trouxe da Igreja Coração de Maria os marianos daquela diocese para fundarem a Congregação Mariana de Vila Nova. E esses jovens, para participar do time de futebol, tinham que ser também vinculados à igreja. Então, o padre fez um time para acolher os jovens, para prendê-los do segmento religioso, e desta forma, para participar do time de futebol, tinha que participar também das funções religiosas. E isso perdurou até 1943, quando Vila Nova foi fundado. Eu tive a oportunidade de mostrar para vocês que, naquele tempo, o Vila Nova usava a camisa tricolor do Fluminense das Laranjeiras, e até porque o futebol carioca era mais vistoso, era um futebol mais bonito, e então tinha simpatia do padre. Daí porque ele adotaram as camisas do Fluminense como um manto para os seus atletas. E nesse primeiro período, você até citou que assim, o Vila Nova era confundido, em off a gente falava isso, Souza, que o Vila Nova era confundido com a Associação Mariana, com a Congregação Mariana da Vila Nova. Sim, é porque
em razão da maioria dos jogadores participarem da congregação mariana, e uma cidade resumida, uma vila resumida, todo mundo conhecia todo mundo, então tinha-se que o Vila Nova, que muitas pessoas confundiam que o Vila era a Associação Mariana. Não é a mesma Associação Mariana lá de Campinas, era a Congregação Mariana da Vila Nova. E tanto que a bandeira do time do Vila era confundida com a bandeira da Congregação Mariana. Souza, e o Vila Nova era um time varziano. Como assim? Que time era esse? Quais eram os jogadores que defendiam esse Vila Nova ali pré-fundação? Era a nata que se podia juntar na Vila Nova. Nessa época o padre José Balestieri conseguiu trazer para a formação desse time, trouxe o Tomás, Geraldo Prosório, Rosalvo, Tião, Bentivi, Rosalino, Benedito Negreiros, Manuel, Pedro Rodrigues, Bengala, que era o goleiro, e o Cursino. E o Cursino, inclusive, era meu parente e que jogou no Vila Nova por bastante tempo. E ainda hoje, remanescente desse time, ainda, graças a Deus, permanece vivo o Tião. O Tião ainda é vivo até hoje. E também no time de garotos daquela mesma época, esse time que eu falei era o time dos adultos, e dos jovens tinha o Hélio, Fábio, Nelson, Roberto Flores, Edson, Barretinho, Zé Segurado, Tião, Dé e Ivan. Benê, que era o goleiro desse time, ainda é vivo até hoje. Graças a Deus. Esse time que eu acabei de relacionar, do time principal, eu não cheguei a vê-lo jogar. Porque foi de 41 a 43, eu não cheguei a vê-lo jogar porque eu sou de 45. Mas conheci bastante dos seus integrantes. Pode ter certeza que dá uma saudade danada. Souza, uma das grandes fotos, ou uma das primeiras grandes fotos que a gente tem contato, já vê em várias publicações do Vila, desse Vila do Padre Balestieri, é uma em que o Coronel Ferraz de Lima está junto com outros jogadores. Que histórias você tem tanto do Coronel Ferraz de Lima quanto do Boaventura? O Boaventura, ele participa efetivamente na história do Vila Nova varziano. O primeiro presidente do Vila Nova foi o José Rasmussen, cuja família adotou o Vila Nova. É que mantinha o time e dava condições para o Rasmussen conduzir. Sucessivamente ao Rasmussen, ao seu Luiz Rasmussen, assumiu o time o Boaventura, portanto o segundo presidente varziano. E o Boaventura só foi aparecer novamente em 1953, após o surgimento do que tinha após o surgimento já numa segunda etapa, já que o time havia sido desfacelado em 1946, para dar lugar ao Operário, e depois em 49, quando surgiu o Araguaia. Souza, e como se deu esta fundação do Vila Nova? Você tem a ata, você encontrou, você localizou a ata de fundação do Vila Nova. Como que foi a ideia? O que você já buscou de informações sobre a fundação? E o Vila Nova é de que dia, afinal? A fundação do Vila, ela se resume da seguinte forma. O padre José Balestieri, em razão das suas atribuições paroquiais, não tinha como dar uma maior atenção ao time. Tanto que ele disse que no primeiro momento o José Rasmussen
foi o primeiro presidente e foi seguido pelo Boaventura Moreira de Andrade. O Coronel Ferraz, que já rondava pela Vila Nova e observava a popularidade desse time, que carregava atrás de si multidões, e atendendo a um apelo do presidente da Federação Goiana de Desportos para se montar um time para integrar o campeonato goiano que seria disputado na edição de 1944. E o Coronel Ferraz, com a ajuda do Palácio, com a ajuda do Dr. Pedro Ludovico e também com a ajuda do presidente da Federação Goiana de Desportos, na época, resolveu e assumiu a responsabilidade de fazer a regularização e a criação dos estatutos do Vila Nova. E assim foi feito, até porque o Vila Nova passava a ser importante para o contexto futebolístico, porque ele seria aquilo que precisava para que a federação montasse a competição do ano seguinte, de 1944. Souza, mas você tem a data, nós já encontramos 29 de junho, 29 de julho, e aí você nos apresenta uma nova data, 29 de outubro? Exatamente. Eu quando falei isso, eu não poderia dizer isso aos quatro ventos. Então, busquei, através da prova documental, junto ao cartório, e verifiquei que existem duas datas. A data de 29 de julho e a data de 29 de outubro de 1943. E até explico por quê. O Coronel Ferraz era uma pessoa muito ligada ao Pedro Ludovico e admirador da sua têmpera, do seu tirocínio. E veja só, existia uma coincidência de que muitos fatos históricos do estado de Goiás haviam acontecido no mês de julho, inclusive o batismo cultural da cidade, que foi 5 de julho de 1942. E o coronel militar que era, então se atinha muito a esses pequenos detalhes de data, de prestar homenagem aos momentos importantes da história do estado. O que aconteceu? Ele registrou o Vila no dia 29 de julho, aparentemente ele se arrependeu e quis prestar uma homenagem diferente, colocando a data de 29 de outubro de 1943, que coincidia com a vitória da Revolução do governo do Estado. Porque nós estamos aqui no momento falando da mudança do Estado Novo. Souza, é verdade que nessa ata de fundação, neste momento de fundação do Vila, nenhum morador da Vila Nova participou, esteve na ata, colocou o seu nome na ata? Geliezer, exatamente, a gente buscando na história, a gente vê neste gesto um ato de ingratidão daqueles que fundaram o Vila Nova. Ele disse que, no primeiro momento, aquelas pessoas humildes carregaram o Vila Nova nas costas. E Deus sabe como. Aquelas pessoas tiravam dos seus parcos salários para comprar esparadrapo, comprar mercúrio, comprar isso, comprar um par de meia, para botar o time em campo. E quando o Vila foi fundado, essas mesmas pessoas que carregaram o tiro nas costas não tiveram o reconhecimento das pessoas que foram fundar o Vila. E nenhum morador da Vila Nova participa da ata de fundação do Vila Nova. Hoje, o Futebol de Goiás e suas histórias conversa com Oderivo de Souza Barbosa. Sabe muito sobre a história vilanovense. E daqui a pouco a gente vai querer saber como Vila Nova se tornou Operário e até mesmo Araguaia. Ok? Ok. E daqui a pouco nós teremos mais detalhes do Operário, do Araguaia e de como Vila Nova se tornou vermelho.
curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O Vila Nova Futebol Clube pode ser considerado como um time de vanguarda, quando o assunto é levar o futebol goiano além de seus limites geográficos. A equipe alvirrubra foi a primeira do estado a participar de uma competição nacional e também de um torneio internacional. Como campeão goiano de 1962, o Vila Nova foi indicado para representar o estado na Taça Brasil de 63. Os colorados eliminaram o Defelé, equipe do Distrito Federal, na primeira fase. Em seguida, foi eliminado pelo Rio Branco do Espírito Santo. O debut internacional aconteceu em 1999, quando o Vila Nova jogou a Copa Conmebol. A participação não foi boa. O time goiano foi eliminado na primeira fase pelo CSA de Alagoas. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, a sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias hoje para conhecer detalhes da história colorada, detalhes jamais encontrados por nossa equipe e tenho certeza que por boa parte dos jovens torcedores colorados. A gente muito acompanha, muito sabe da história que o Vila mudou de nome para Operário, para Araguaia, até mesmo uns dizem para Fênix. Quais as informações que o senhor já encontrou ao longo da história, hein, seu Souza? Das pesquisas que eu realizei e daquilo que eu consegui ler e ouvir, vem de encontro ou vem colocar em questão muitas das informações. Bom, o Vila Nova, fundado em 43, ele perdurou até 1946. Coincidiu, nesta época de 1946, que o fundador do Vila Nova se debandou. Tamanha eram as dificuldades que o time enfrentava. E nessa época também, pelo Duvica havia perdido, já não era o governador do estado mais. Já não dava mais aquele respaldo que eu lhes falei anteriormente. Então o coronel ficou meio que só. E ele se debandou, inclusive ele foi para outras bandas, inclusive fundou o Botafogo Futebol Clube. Que é aqui de Goiânia. De Goiânia. E em seguida o Vila acabou. Dadas as dificuldades, ele simplesmente saiu de órbita. Alguns desportistas, e entre eles Pedro Cavalcante de Souza, ajuntou os cacos do que tinha restado do Vila e fizeram o Operário Futebol Clube. O Operário tinha uma certa ligação com a Vila Nova, até porque a Vila Nova já em tempos passados era chamada de a Vila dos Operários. Mas esse operário não caiu nas graças da torcida que era do Vila. Ele acabou rapidinho. Do jeito que começou, acabou. Muito rápido. Com os restos do que sobrou de operário e tal, é que surgiu em seu lugar o Araguaia. A história do Araguaia é uma história pitoresca, a meu ver, e está umbilicalmente ligada à política. O deputado Vilmar Guimarães, que pleiteava chegar ao Palácio das Esmeraldas, tinha pela frente um adversário de respeito, um adversário portentoso, que era o próprio Pedro Duvico Teixeira. O que ele pensou? Que para desbancar o Pedro Duvico,
não bastaria tão somente assumir os palanques para dizer que Pedro do Vico havia abandonado a Vila Nova, que nunca tinha voltado seus olhares para a vila. Até porque o Pedro do Vico, de 1943, de 1933, data do lançamento da pedra fundamental da cidade, até 1942, tinha estado exclusivamente a serviço da construção da nova capital. E não tinha tido nesse interregno de tempo nenhum olhar para a vila, a não ser Dona Gersina Borges de Teixeira, que sempre estava ali perto dos pobres, para auxiliá-los, para dar uma força nos seus momentos de dificuldade. Pensando assim, o deputado pensou em tirar proveito dessa situação, dessa dificuldade do povo e desse distanciamento do governo para com os moradores da região do Botafogo, que compreendia Botafogo, a Vila dos Operários, os Crimeias, a Nova Vila, e até o bairro operário que imaginava por ali. Então, o que ele pensou? Não vou bater de frente com ele, mas vou tirar proveito desse distanciamento. O que o povo precisa? O povo sempre buscou, e isto é histórico. Desde os romanos, isso é histórico. O povo precisa de pão e circo. E ele pensou, vou minar as bases do governo, montando um time de futebol capaz de representar os anseios deste povo. E fez o Araguaia, um time realmente que mostrou presença, com bons jogadores, mas que durou apenas até o mês de 29 de novembro de 1950, quando, num jogo contra o Goiânia, os atletas revoltados, alegando que a bola havia passado por fora do gol e o árbitro havia validado, e o time então saiu de campo. Naquele dia acabava também o Araguaia, até porque já estaria suspensa em razão de ter abandonado o campeonato, abandonou a partida, abandonou o campeonato, e terminaria ali o Araguaia. Por ironia do destino, também o Vilmar Guimarães perdeu as eleições. E nesse período, Souza, o Vila Nova trocou de nomes, e não só de nomes, né? Também teve uniformes diferentes. O que você já encontrou aí sobre as cores utilizadas pelo Vila Nova, tanto nas suas camisas quanto nas suas bandeiras? Nas minhas pesquisas, eu verifiquei de que o Vila Nova nunca mudou de nome. O Vila Nova sempre foi Vila Nova desde os seus primórdios. Mas você não acabou de falar da trajetória do Operário e do Araguaia paralela à do Vila Nova? Eu disse que o Operário e o Araguaia aproveitaram o que sobrou do Vila Nova, mas não aproveitou o nome, porque buscando na fonte, no cartório de registro de títulos e documentos, verifiquei que em tempo algum o Vila Nova foi sucedido. Em tempo algum teve algum registro à margem do seu registro original, dizendo que Operário ou que Araguaia havia sucedido. Então o Vila Nova nunca deixou de ser vila. A história das cores está ligada ao entendimento e ao gosto de quem o dirigia. No período varziano, o Vila Nova tinha a camisa tricolor do Fluminense. O Operário tinha a camisa verde. Verde? Verde. É uma ironia, né? E o Araguaia era a camisa tricolor, a mesma que consta dos estatutos. Que cor que é esse tricolor? A camisa é vermelha, vermelho, branco e azul. E o escudo era o escudo de São Paulo. O escudo do São Paulo, isto porque a questão do escudo de São Paulo do Araguaia
eu não pesquisei e não se respondeu por quê. Eu sei que as cores eram as mesmas. Quando o Vila Nova voltou em 1953, com o que restou de todo esse sobe, desce, larga e volta, o Vila usava a camisa, era a camisa que lhe era dada. O único campeonato que o Vila participou depois que ele voltou, já em 53, ele participou da Copa SESI. E as camisas que o Vila usava era a camisa que o SESI dava, o patrocinador dava. E só veio afirmar na cor vermelha, em 1953, com o presidente Carlos Costa, o Carlito. Ele é torcedor do América do Rio, e então começou a usar essa camisa vermelha. E assim sucessivamente. Os desenhos eram diversos, só que não tinha escudo. Só foi aparecer o novo escudo do Vila Nova em 1955, que é aquele parecido com o escudo do Vasco. Inclusive tem camisas do Vila com a faixa transversal como a do Vasco, mas nas cores vermelho e branco. E essas cores só foram oficializadas na reforma dos estatutos em 1962, quando o Vila aí sim já pleiteava uma condição para disputar o futebol profissional. E o escudo? Você nos mostrou num livro que você pretende lançar logo, um escudo que foi idealizado pelo Coronel Ferraz. Ah, sim. O Coronel Ferraz, militar como era. Com as iniciais, VNFC. VNFC é o escudo dos guerreiros germânicos, dos povos germânicos. E na cor vermelha. Isto porque o coronel militar que era, também tinha, é claro, uma obstinação pelo militarismo. E daí porque a criação desse escudo, que só foi mudado, como eu disse, em 1955. Souza, no próximo bloco, para encerrar essa edição do Futebol de Goiás, nós vamos perambular, nós já andamos pelos nomes, pelas cores, pelos amores, e agora vamos pelas estruturas físicas. No próximo bloco eu quero saber as histórias das sedes do Vila Nova. Combinado? Combinado. Futebol de Goiás e suas histórias hoje recebe Olderivo de Souza Barbosa, uma enciclopédia viva da história vilanovense. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Pesquisador, advogado e torcedor do Vila Nova. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe Olderivo de Souza Barbosa. O Souza trabalhou durante quase 40 anos no Vila. Você entrou no Vila Nova como serviços gerais, saiu como diretor jurídico e um apaixonado, e com certeza viveu vários momentos da evolução do Vila Nova, vários instantes, várias sedes. Viu a estrutura do Vila Nova crescer. Que sedes que você se lembra e que você tem registro, Souza, de que o Vila Nova já teve? Por onde o Vila Nova passou? Por que você não me perguntou por que é Tigre da Vila? Você não me perguntou. Vou te perguntar na sequência. A primeira sede do Vila Nova foi na igrejinha, na Praça Boaventura, né? Que era depois... Onde hoje é a igreja Coração de Jesus? Coração de Jesus. Depois esteve na Rua 215, esquina com a Praça do Tamanduá. Depois esteve na Rua 7, ali onde que é o Bradesco hoje, na Rua 7 com a 3.
Depois foi para a Avenida Goiás, esteve na sala 404, depois na sala 606 do edifício mercantil. Em seguida foi para a Rua 8, número 41, no centro, onde ao lado da Rádio Independência. Depois foi para a Rua 6, no prédio da Drogazil. E depois disso ela veio para a Rua 256, número 354, do setor universitário. Tudo alugado? Ou era tudo do Vila? Não. Essas da Avenida Goiás eram cedidas gratuitamente. Eram salas do Dr. Davi Kozak. Mas as outras todas eram alugadas. Dificuldade para pagar o aluguel, meu irmão. Dr. Davi Kozak, quem é ele? É verdade que até uma máquina de datilografia que o Vila Nova teve foi doada por ele? Dr. Davi era um médico, um abnegado, vilanovense de 4 costados. Ele era de Ipameri e realmente morria de amores pelo Vila. Ele deu a sede para o Vila se estabelecer por um longo período. E também a questão das máquinas. Essa questão da máquina é o seguinte: a máquina de escrever e a máquina de somar no Olivetti, essa foi o Vila Nova que comprou com o dinheiro que arrecadou na venda dos seus primeiros títulos. Mas acontece que já naquele ano começavam a aparecer as dívidas trabalhistas. Estava eu na sede, na Rua 8. Quando foi isso? Isso foi em 1967, quando chegou um oficial de justiça para fazer penhora para garantir uma dívida trabalhista. Eu, ainda inexperiente, não sabia até como lidar com essas coisas. E de frente com o oficial de justiça, não tive outra alternativa. Eu perguntei para ele: moço, essas máquinas são do doutor Davi. Davi Kozak. E eu acho que não é bom você levar por causa disso, porque elas não são do clube. Mas eu acho que vou levar assim mesmo. Eu falei: moço, acho que não é bom você levar não, porque esse doutor Davi é mais brabo do que porco de brinco. No segundo, vamos dizer assim, na segunda parte da década de 60, Souza, o Jornal Popular noticia que o Vila Nova iria inaugurar o seu estádio, né? Chama assim o seu campo, que é o Getulino Arteaga. Onde que era o Getulino Arteaga? Era um campo? Como que era? E quem é esse personagem na história do Vila? O Getulino Arteaga deu o nome a um colégio. E existia uma praça devoluta ali atrás do colégio, e onde tinha o campo de terra que o Vila treinava. Aquela mesa mencionada por Martinez numa entrevista que ele concedeu à rádio, nesse sentido. Aqui no futebol de Goiás. Aqui no futebol de Goiás. Então, nesse campo de terra, talvez tenha havido uma confusão, porque o Vila Nova não construiu o estádio, a não ser que fosse inaugurar as faixas feitas de cal na terra, porque o Vila Nova nunca construiu nada ali. E esse lugar que o Vila Nova treinava, de repente passou a ser importante para a história do Vila, porque em razão do Vila treinar ali, e o Estado e o município precisarem desta área para construir as casas populares, e em razão de que o Vila Nova sempre teve esse apego popular, então o que aconteceu? O Estado se viu na obrigação de fazer uma permuta com o Vila. E o Boaventura, aquele mesmo Boaventura que nós falamos lá no período varziano, e que ele estava no exercício de um mandato da Câmara Municipal, ao lado de Pedro Xavier Teixeira, os dois se interessaram e correram atrás para que o Vila não ficasse no prejuízo e que tivesse um lugar para treinar definitivamente. E então o Vila Nova recebeu essa área onde ele está localizada a sede hoje, no setor universitário,
de 125 metros de fundo por 200 metros de frente. E ali o Vila Nova passou a ter a sua sede e o seu endereço. E construiu o seu primeiro estádio com grama cuiabana. Você me cobrou de te perguntar sobre o Tigre, mas o Gerliezer Paulo já me soprou aqui que o Vila Nova já chegou a ser até leão. Como assim, Souza? Meu caro, se o Vila Nova foi chamado até de Fênix, deixa eu esclarecer a história dessa Fênix. Eu disse que o Vila Nova nunca teve outro nome a não ser Vila Nova Futebol Clube. E alguém um dia deixou escapar que o Vila Nova também já foi chamado de Fênix. Mas, na verdade, alguém quis dizer que o Vila Nova era como a Fênix, renascia das cinzas. E, aliás, é exatamente isso. O Vila Nova está sempre renascendo, e renascendo das cinzas. E a história desse tigre, inicialmente Tigre da Vila. Esse Tigre da Vila nasceu exatamente nesse período áureo do Vila Nova. Foi de 61 a 63. Em 61, esse Vila Nova era tão brabo, tão previsível, era previsível. Sabia apenas o seguinte: o Vila vai ganhar. A única coisa que você não sabe é o resultado, mas que vai ganhar, vai. Então esse era uma fera. Então eu falei, nossa, uma fera brava desse jeito, uma fera brasileira é o Tigre. Então aí passou a ser o Tigre da Vila. E o Antônio Porto, de saudosa memória, vilanovense também de 4 costados, acrescentou que não era um tigre qualquer, era o Tigre da Vila Famosa. E assim ficou. E realmente é esse, e a história se resume a isso. E esse Tigre da Vila, quando você o ver estampado, o primeiro tigre que se estampou em decalque, ele foi inspirado no tigre que consta da lata dos olhos linhaça. Isso foi copiado por Sebastião Afonso Primo, que está aí vivo e são. Então, essa é a história do Tigre, que muita gente não contou. E nem contou também porque a história da torcida Fubá. Você sabia que essa torcida do Vila Nova era chamada de torcida Fubá da Vila? Lembra-se quando eu disse lá atrás que o Vila Nova ostentava a primeira camisa do Fluminense? O Fluminense é o pó de arroz. Mas aqui, meu jovem entrevistador, a torcida do Vila Nova, composta de operários, ia dar conta de comprar talco cachemir buquê, talco Gessi, para poder jogar em jogador? Na falta de, vai fubar mesmo, né? Então, esta é a razão de que era conhecida como a torcida a Fubá da Vila. O que o Vila Nova significa para você, Souza? Significa muito. Significa meu passado histórico, significa as amizades que eu tenho. E se não fosse a Santa Bola, se não fosse o Vila Nova, você não teria me dado a oportunidade de recebê-lo na minha casa. Eu ando na rua, apesar de ter saído do Vila Nova já há tantos anos, ainda as pessoas me conhecem como Souza do Vila. Eu me sinto extremamente gratificado por isso. Porque todo o tempo que eu trabalhei no clube, eu procurei honrar a confiança que me era depositada. Não fiz muita coisa não, porque era minha obrigação. Porque você tem a obrigação de corresponder com lealdade o salário que você recebe. Saí do Vila Nova, mas meu coração continua plantado lá. E me sinto orgulhoso de ter trabalhado no Vila. Me sinto orgulhoso de dizer que sou apenas mais um vilanovense. Mas esse clube me dá muito prazer de, na rua, poder falar que eu sou um vilanovense. E me sinto feliz por isso. É bom ser vilanovense. Obrigado, Souza. Eu que agradeço.
Alderivo de Souza Barbosa, uma enciclopédia, sabe muito sobre a história do Vila. Pesquisou e viveu muitas das histórias coloradas, compartilhando algumas das várias de sua trajetória aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Geliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tôndolo. Para encerrar mais esta edição, vamos com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. No dia 12 de agosto de 1993, o Vila Nova conquistou o título de campeão goiano ao derrotar o Goiás por 2-1 no estádio Serra Dourada e romper uma sequência de 8 edições sem levantar o caneco. O artilheiro Bé foi o autor do primeiro gol que abriu o caminho para a vitória. A emoção do gol é de Edson Rodrigues. É gol, gol! Rádio 730, a rádio show do Brasil! O narrador número 1 do Brasil, Edson Rodrigues. Sobe a distância agora, o jogador que é alfinete a Bé. Bé muito marcado no jogo, carrega o artilheiro no campeonato Bé, ainda com Bé, conduzindo, levando, aproxima-se dele pela direita, o jogador que é Luciano, de Bé para Luciano, outra vez a Bé, carregou, ajeitou, demorou, atenção, recebeu, vai empatar, gol! Tem gol, é do Vila! Foi marcado o tempo todo, teve uma oportunidade, foi um lançamento extraordinário do Rubinho para trás, perdeu de bico e mandou empate o jogo pro Vila. Já muda o resultado do jogo do campeonato, 3 minutos passados do segundo tempo, placar da Madeireira Lisboa, Vila Nova 1, Goiás 1, Bé, camisa número 9, um gol que dá muita alegria para o José Eduardo lá da Catrol, o Enoque da Conterraço e para o homem Eduardo Miguel. Esse gol tem grife, esse gol é New Age Jeans, a novidade da moda. O Sérgio levanta aqui, Feimão! Fica por aqui a edição de número 116 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Você acompanhou as memórias do torcedor, historiador e ex-conselheiro do Vila Nova, Alderivo Souza. O Futebol de Goiás está agora no WhatsApp. Sugira seu jogo inesquecível, envie seu áudio e participe de nossa próxima edição. Ligue 62 99666 9146. Nós te esperamos. Grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Atenção, preparou, correu e chutou.